que diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Não é o que prega, não é o que canta, não é o que se esforça, não é o que não erra, não é o que não transgride, não é o que não bebe, não é o que faça isso, faça aquilo, o que anda mais procurando andar honrosamente, mas todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Isso aqui é o resumo para toda a Bíblia pronta para este versículo, né? Considera esse o versículo-chave da Bíblia, o princípio. E era sobre isso, né? Eu frisei bastante, frisei umas 2 ou 3 vezes a palavra crer. E coloquei como texto para nossa reflexão, nesse dia de domingo, no programa Dias Melhores, através das ondas do rádio, da 89 FM, você querido ouvinte. O título, né, o tema desse sermão para a minha vida e para a tua vida desse domingo é: acreditar é importante. Acreditar é importante. É importante acreditar. E por que eu falo isso? A gente fica analisando as coisas, vendo a televisão, né? São muitas ideologias, são muitas... A sociedade hoje está diferente, né? A sociedade está diferente. E ideologias diferentes, pensamentos diferentes e por consequência, estão querendo impor um crer diferente. E enquanto cristão no mundo, esse versículo que eu li, né, ele é o resumo, não é uma coisa difícil de se compreender. Então, pode aparecer muitas compreensões da sociedade que mudam. Filosofias, entendimento, ideologia, crendice. O que era na década de 70, em 75 não era, em 80 não era, em 90 mudou, em 2000 mudou, 2010 mudou de novo, 2020 mudou e estamos em 2025 e vai continuar mudando. Mas essas verdades de Deus, elas são eternas, são milenares, comprovadas milenarmente, né? Mas são eternas. E, por consequência, as famílias não creem mais da mesma forma. Antigamente se dizia, aquela família é uma família evangélica, aquela família é uma família católica, aquela família tem um credo assim, e havia uma característica. Hoje a sociedade está separando, fatiando, distorcendo de tal maneira que até as famílias, dentro da própria família, todos creem diferente. Não há um entendimento, né? Muitas ideias diferentes. E a gente se comporta de acordo com a maneira que a gente crê. A forma como eu creio vai resultar a maneira que eu vou me comportar. Se eu creio com uma mentalidade anarquista, né, que é para extorporar tudo, então meus valores, meus freios, meus medos, meus ressentimentos, meus comedimentos, vai ser norteado pelas minhas ideias. A forma que eu creio vai resultar na forma como eu me comporto. A forma que eu creio. E quando começam a ensinar credos diferentes para a nossa vida, a gente começa a se comportar diferente.
eu gosto de pregar e ir trazendo exemplos. Você teve uma amiga, um amigo de infância e aí um dia alguém chega e pergunta, mas rapaz, eu nunca mais vi você, cadê fulano? Você só andava com fulano? Não, rapaz, fulana mudou, fulano tá tão diferente. Por quê? Aquela pessoa começou a ser influenciado por ideias, começou a acreditar diferente e já não ficou apropriado para você andar com aquele tipo de pessoa porque estava te levando para um caminho que o que você acredita, a forma que você crê, não vê esse caminho como uma coisa muito boa, né? Fulano mudou. Mudou para melhor? Não, não mudou para melhor não, porque eu creio que quem muda para melhor, a gente se aproxima, né? A gente gosta de quem está bem, de quem nos puxa para cima. Se a pessoa, ninguém gosta de abandonar ninguém, mas se a pessoa está se destruindo e tentando destruir a vida do outro, claro que a tendência da pessoa é se revezar, né? Então, a forma como você acredita, a forma como eu acredito, vai afetar a maneira que você se comporta. Como é que você se comporta na família, como é que você se comporta no seu estudo, no seu trabalho. E olha que eu vou trazer exemplos da Bíblia para dentro do nosso cotidiano. E eu li João capítulo 3, versículo 16. É um versículo que todo crente sabe decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Não tinha dois, não tinha três. Eu vou escolher o mais fraco, eu vou deixar 4 de reserva. Seu único filho, para que todo aquele, você, que creia, não pereça. Porque se acreditar diferente, é provável que vá perecer. A gente começa a acreditar de muitas maneiras, em nome da liberdade. A liberdade é, a Bíblia diz, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então tem liberdades, eu posso pular de bico num poço de água sem saber a profundidade. Eu tenho liberdade para fazer isso. Me convém? Não, porque pode dar um traumatismo na medula, né? Então não me convém. Mas poderia, mas não me convém. Não, mas estão duvidando de mim e fulano até pulou, né? Mas não me convém. Por quê? Porque vai trazer mal para mim. Não pereça, mas tenha vida eterna, né? Esse texto não diz por que Deus lhe amou. Não é interessante isso? Ele diz a maneira que Deus amou. Que foi de uma maneira poderosa, intensa, diz incomensurável. Não dá para medir como Deus ama. Amou e ama no tempo presente e amará amanhã. A cada nascer do sol, a misericórdia do Senhor se renova e juntamente o seu amor é apresentado todos os dias. Deus te ama. Então não diz o porquê que Deus amou. Por que ele não diz, Deus amou você de tal maneira, porque a gente é falho, e Deus não quer que a gente se corrija para poder se aproximar dele. Ele quer que a gente se aproxime, creia, se aproxime dele, e pelo caminhar com ele, aí vai norteando a gente vai modulando, vai vendo o que é melhor, como eu falei. É conveniente eu fazer tal coisa? É conveniente eu empinar uma moto numa BR onde passa caminhão? Os caras fazem, é até interessante, mas convém não, não convém. Por quê? Porque o resultado perece. E os resultados de quem crê nos conselhos de Deus? Resultado de vida, vida em abundância, vida de preservação. Tá certo? Não diz por quê. Por quê? Porque a gente erra. Porque a gente bebe, porque a gente fuma, porque a gente trai, porque a gente adultera, porque a gente engana, porque a gente rouba, porque a gente vende umas coisas ilegais por aí. A gente faz tanta coisa, a gente é infiel, a gente não honra. Olha, se for falar as propriedades do que o ser humano a gente faz. Então Deus não está medindo nessa régua. Ele diz, porque eu amo você de uma maneira intensa. E qual é a contrapartida? Para que todo aquele que crê. A contrapartida eu teria que ser a melhor pessoa do mundo. Não, o melhor que ele tinha, ele já ofereceu por mim e por você. O melhor que ele tinha era Cristo, seu único filho. E ele já ofereceu por mim e você. Ele amou. E amou para consertar algo que estava quebrado. E a tendência era se quebrar mais, né? Todo aquele que nele crê. Não diz daquele que bebe.
aquele que não bebe, aquele que não fuma, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo. Ele não exclui ninguém por nossas práticas. Ele diz, é necessário crer. E até o último texto que eu escrevi nessa frase é: tudo é possível ao que crê. Então é necessário crer. É necessário. Não é nada. As ações da gente, elas são moduladas. A partir do momento que a gente crê em Deus, começa a andar com Deus, começa a andar com uma pessoa, diz, rapaz, fulano está tão diferente, agora é todo arrumado, fulano é toda... rapaz, ela começou agora a conhecer o pessoal, ela é um pessoal que... concurseiro, e lá vai, e começou a puxar para cima, e tá trabalhando, os outros lá, eles viviam estudando, e tá puxando para cima, né? E claro que vai trazer vida, vai trazer resultado, tá certo? Então, o empecilho aqui é não acreditar. A senha de concessão, o carimbo de entrada, aquela que o cara mostra lá para entrar no espetáculo, no circo, no teatro, seja lá onde for, é crer. Crer. Então tem acesso. Todo aquele que crê tem acesso, né? Não é sobre as nossas ações, as nossas falhas. A forma como nós cremos, né? Além de nortear o nosso viver, nós somos conduzidos pelos nossos valores. Se eu creio em Deus, creio que Deus me ama, Deus que está traçando o melhor para mim, que Deus é vivo, que Ele acompanha, que Deus é real. Então, lógico que eu vou procurar aproximar a minha maneira de me conduzir de acordo com os valores de Deus. Porque quem não tem valor vai de qualquer jeito. Já vi tanto testemunho de gente, até recentemente, uma mulher que ela tinha umas práticas do Rio de Janeiro, ela dizendo que Deus falou com uma missionária, a missionária falou para ela, no outro dia ela foi ao tribunal e o juiz soltou ela, e até hoje ela está caminhando no Evangelho, graças a Deus, né? Então, a forma como cremos resulta nos valores que a gente tem. A sociedade diz que você tem que ser livre, você está debaixo de dogma patriarcal, machista, dogma de um Deus e não sei o quê, e você é livre. Livre para quê? Para sofrer, para não ter aonde recorrer, para não ter o amparo do crer, para quando você estiver desesperado, não tem mais esperança de nada, você não tem uma âncora, uma mão estendida para lhe alçar para cima. É isso que as ideologias de hoje modernas, por isso que a Bíblia não falou das ações. Aí você pode ter as práticas, pode ter as doutrinas, pode ter as ideologias. Hoje a gente vive num mundo de ideologia. A Bíblia não faz acepção de ideologia. Você crê de um jeito, eu creio do outro, o outro crê do outro. E por aí, socialmente falando, mas a Bíblia fala de algumas coisas que a gente tem que ter para ser a base, o fundamento. Tudo tem que ter a base. Um carro tem a base, um barco tem a base, uma casa tem uma base, uma cadeira tem uma base, as pernas da cadeira, tudo que nessa vida tem uma base, e a sociedade de hoje, as ideologias querem arrancar a nossa base, e a nossa base está em crer. E crer em quê? Crer no nome do Senhor Jesus, né? Os maiores ataques hoje na forma que cremos. Olha, hoje está um negócio sério, viu? E muitas portas podem ser alcançadas pelo conhecimento, é verdade. A gente estuda, passa no concurso, a gente estuda, passa na faculdade, passa na prova, passa no colégio, passa no trabalho. Mas essa porta de vida, debaixo do favor e da graça de Deus, não é pelo conhecimento, não é pelo estudo, não é pelo... Senão Deus não seria justo. Já pensou, muita gente tem acesso ao estudo, muita gente tem... inteligências, porque todo mundo é inteligente, mas tem uns para profissão, o outro é para arte, o outro é para um negócio. Todo mundo tem muitas inteligências, mas eu digo assim, quem estudasse mais teria mais acesso. Não é isso. Não é nem de... É verdade, o pregador precisa conhecer, manusear bem a palavra de Deus. A própria Bíblia diz isso ao pregador, mas nós precisamos conhecer a Cristo, confessar o nome de Cristo, e isso é suficiente, amar, entregar a nossa vida a Jesus, né? Então, a porta daqui não se alcança através do conhecimento. A única condição de alcançar a porta da graça
é através de crer no Senhor. E hoje são muitos saberes, né? São 1000 saberes, tudo que for pertinente à Bíblia e ao conhecimento cristão é arcaico, ultrapassado, dogmas ultrapassados, né? E empurra 1000 saberes, mas nenhum desses saberes construiu nada na tua vida. Não sustenta a vida. E quando for para preservar o último fôlego de vida, só aquele que te criou tem poder para fazer a máquina continuar funcionando, né? Então, hoje quando se refere a alguém eu estou medindo, porque hoje dá até processo falar que a gente não pode ser atacado. O cristão, o crer em Cristo Jesus é muito atacado, hoje dá processo de todo tamanho, né? Tem muita gente aí sendo processada. Tem um pastor muito famoso no Brasil agora que foi falar contra um demônio, ganhou um processo do Ministério Público e alto. Uma coisa espiritual, ele não estava atacando uma pessoa, ele estava falando de um demônio. Alguém que prega o nome de Deus, mas não pode mais porque hoje em dia é também crime. Você vê que mundo... Por quê? Porque quer acabar com crer naquele que é a vida. E só um é a vida. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então a guerra hoje é sobre 1000 saberes, né? E vão rotulando, vão insultando. E tudo nessa vida está convergendo para a forma como a gente crê. Tem pessoas que... Olha, uma pessoa da minha idade, você imagina quantos amigos. No Serviço Público Federal trabalhei mais de 35 anos, né? E andei o Brasil inteiro, andei em outros países. Imagina a quantidade de amigos que eu construí na minha vida. Uns eu revi, outros depois de 30 anos voltei a ver. Eu tenho amigos de todas as matizes, cores e ideologias, porque a minha geração não foi criada nessa separação que está se criando. Hoje, na minha geração era todo mundo verde. E vamos sorrir, vamos ser felizes, e cada um era senhor do seu destino, mas você não ofendia o outro por acreditar diferente de você. Hoje não, hoje todo mundo tem que crer, é igual garantido e caprichoso. Se não for azul é vermelho, se não for vermelho é azul, senão e é meu inimigo feroz, né? É um insulto, injúria, né? Porque não pode haver mais amor. Porque Deus amou, né? O texto está falando, né? As ideologias hoje é para separar, né? Vai separando, vai distanciando, e você não precisa crer, e vamos separar, você só precisa acreditar em você mesmo, a ponto, e se a gente começa a acreditar só na gente, querido, eu vou lhe dizer, a autoestima é muito bom, e eu tenho 12 livros, né? Eu acho que dá para ter uma certa reputação, né? Tenho 12 livros, e eu escrevo muito sobre isso, mas tem que ter uma base e um fundamento por detrás. Seja na psicologia, na psiquiatria, na teologia, principalmente nessa questão da teologia, precisamos ter uma base, um fundamento. Precisamos ter esse fundamento. Porque quando pela gente mesmo, na primeira tempestade, a gente não se garante, né? E os saberes vão levando a gente, tirando da gente do credo. E a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne, porque o inimigo de nossas almas, ele é opositor a Deus. Deus deu o seu único filho por mim e por você, por amor. É isso que o texto diz, né? E o inimigo ele é furioso com isso. E ele não pode lutar com Deus, ele já tentou, não consegue. Então ele vai lutar contra os filhos de Deus. Muita gente diz assim, não, porque o inimigo é muito sujo, o inimigo roubou meu carro, tirou meu carro, bateu o carro, ou perdeu um bem, perdeu uma casa, perdeu um veículo, perdeu um emprego. O inimigo não quer isso. Você já viu um inimigo dirigindo um carro, uma moto, um cavalo, uma fazenda? O inimigo quer o credo. O inimigo quer a adoração. O inimigo quer a alma. Foi isso que ele foi tentar Jesus. Ele chegou e disse, olha, todas essas coisas que eu tenho, tudo tenho de sobra.
Tá vendo esses reinos aqui? Eu dou tudinho a você. Você só precisa fingir que vai me adorar só um minuto. Só deitou, ajoelhou, levantou, ninguém viu, pronto. Eu mesmo vou dizer a ninguém. O pai da mentira, dizendo que não vai dizer a ninguém. É igual as classes políticas que a gente tem, um político dizendo que não vai mentir, né? É a mesma coisa. Claro que o inimigo vai mentir, né? Então, o inimigo ele quer a nossa alma. E por que ele ataca o nosso corpo, a nossa saúde, os nossos bens, ataca a família? Para tentar tirar o credo. Para fazer a pessoa entrar na crendice da sociedade, que não vale a pena crer, que não existe em que crer, que isso aí é retórica de um conceito patriarcal, milenar, machista, não sei das quantas, e não é isso. São verdades milenares que são comprovadas séculos após séculos. Toda cultura, toda ideologia não se garante 10 anos, 20 anos no máximo, mudou. Olha o ovo. Com 3 anos, comer ovo vai matar você, o colesterol vai acabar com sua vida. Aí a empresa do ovo vai lá dar um dinheiro à imprensa, né? Comer ovo é muito bom. O bom mesmo são 5 ovos por dia. Tomar café vai lhe matar. E a empresa, pum, paga o dinheiro lá, o cara... Tome bastante café, 8 vezes por dia, de acordo com a pesquisa da universidade. Aí você, hein, já foi o nome da universidade. E segundo o especialista, que a gente acredita hoje em tanto especialista, né? E eles vão botando muda. Mas as verdades de Deus não mudam. A Bíblia diz, passa céus e terra, água e mar, passa tudo. Mas essa palavra permanece para sempre. Essa palavra. Como eu falei, hoje a sociedade quer implantar uma vida livre, né? Mas uma vida livre com a mente presa. Olha, eu já vivi um tempo de pessoas mais felizes. Hoje é tanta separação, tanto ódio. E essa separação e esses ódios estão criando pessoas distantes, em si mesmadas, né? Em si mesmo. E com isso está levando a felicidade para longe dessas pessoas. É necessário voltar a crer. E crer em Deus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Esse ódio que estão pregando, né, que eu citei até aqueles boi. Para quem não sabe, eu citei o boi garantido e caprichoso, é porque lá em Parintins, no Amazonas, já morei lá também, aí tem um festival e metade da cidade é azul, metade da cidade é vermelha. É o Brasil hoje. Só que lá é uma torcida, 2 boi. Um boi é garantido e o outro é caprichoso e são rivais, um do outro, inimigos, etc. É o Brasil hoje, né? O Brasil hoje está ensinando a odiar, enquanto esse texto diz que a gente tem que crer num Deus que ensina a respeito de amor. Deus amou você. Mas chegam conselhos, ideias, né? O Jardim do Éden, lá em Gênesis, para a gente que é cristão, e eu como sacerdote, né? Como pastor, tudo na Bíblia para mim é literal. Não tem negócio, isso aí é hipotético, é não sei o quê. Até as ilustrações que Jesus faz, aí... Diz, não, mas Jesus contou uma história. Sim, mas aí você não sabe se ele já viu essa história antes ou estava vendo no futuro. Então Jesus falou para mim é literal. Se ele falar do semeador, ele viu. Ou ele viu no passado ou viu lá na frente. Mas aí, na minha mente, tudo na Bíblia é real. Inclusive o Gênesis. E o homem, ele estava debaixo de um credo. Ele acreditava. Deus chegou e disse, olha que credo ruim. Olha que credo difícil do cara acreditar. Deus chegou, fez todas as coisas, está vendo aí? Torres. É bom esse. Bonito esse demais, homem. É tudo bonito. Não tinha poluição. O que você pudesse, lá não precisava lavar a fruta. Era pegar e comer. Tudo que você quisesse pegar e comer, podia, tudo. Tudo, você podia usufruir de tudo. As águas não havia nem doença. Você podia tomar banho no rio, andar de pé descalço, pegar chuva, sol não adoecia. Pense num lugar top.
E os caras acreditaram, tava lá um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva, aí disse, rapaz, Deus disse que e tu acredita? Opa, tô acreditando, tá bom. Ele disse que eu posso pegar tudo, tá pegando, tô pegando tudo aqui, é bom demais, é um sucesso. Até alguém chegar com uma novidade, aí alguém chegou e disse, tá acreditando como? Ele disse, eu tô acreditando que aqui é bom demais. Aí ele disse, mas foi o que ele disse que a gente pode usufruir de tudo, só não deve assimilar um conhecimentozinho que tem ali, aquela fruta daquele conhecimento. Aí o que é que a serpente disse? Não! Tá errado. Você precisa acreditar diferente, você precisa se modernizar. Estamos que milênio é esse que estamos vivendo, que você ainda acredita nessas coisas, que você tem a terra todinha e não pode ter esses 2 palmos. Se tem a terra toda, esses 2 palmos é seu também. Inclusive, com esses 2 palmos aqui, você vai ser muito mais inteligente do que Deus. Olha. Para que o homem queria ser mais inteligente do que Deus, do que criou todas as coisas, tanta coisa para oferecer, aí veio, não, você vai ser mais inteligente, não disse nem mais poderoso, você vai ser mais inteligente do que Deus, pode comer. Aí mudou a maneira de... Perdeu, né, o acesso ao lugar da graça. Então, através de uma ideologia, mudou a forma que aquele casal acreditava e começou a perecer. Nem dor existia. Você imagina um lugar que se você topasse não doía. Eu já dei uma canelada uma vez que descascou a canela assim, só de lembrar, ai meu Deus, como doeu. Caí no chão, Leila foi levantar, eu disse, não, deixa eu aqui. Sei nem quantas tempo eu passei lá, agarrado na canela. Ô dor, não existia dor. Porque eles acreditavam, Deus disse, não, aqui é bom, se você acreditar dessa forma, vai tudo. Então, através de uma ideologia, funcionou? Não, trouxe prejuízo. As pessoas experimentaram, eles estavam lá, vamos experimentar. Então, Deus agora coloca um novo conceito. Isso, olha, através de uma ideia, de uma ideologia, de uma ideia, né? Você saiu da graça, do favor, através desse conceito, você vai entrar na graça de novo. Qual é o conceito? Você precisa crer. Mas aí é fácil demais. Olha, mais fácil do que foi a serpente chegou e disse, não, como só isso aqui, não vai dar nada. Destruiu. Agora com uma palavra da boca do próprio Deus, aí é diferente. Não, agora eu vou acreditar. O Deus fez todas as coisas, que a gente não tinha expectativa de restauração a tempo de graça nenhuma. De favor, de cuidado, de vida. Olha, não é questão de ideologia, porque é partido, porque minha ideologia é do partido, porque eu sou isso. Não é isso, é vida. É respirar, é salvação, é céu. Todo mundo é autoritário, não sei o quê, mas até a porca apertar. Quando a porca aperta, e eu estou lhe dizendo isso, eu já viajei muito, não sei nem quantas mil vezes eu já viajei de barco, de avião, de navio, em plataforma, no meio de selva, em tempestade, eu já viajei demais. E eu já vi muita gente que assim, eu disse que eu tenho muitos amigos. E alguns amigos que são do Partido Comunista, que eu viajava para Brasília, que faziam parte da repartição que eu trabalhava. Uma vez caiu um avião e eu disse, eu vou no próximo. Aí, não, meu Deus do céu, vai cair também. Mas eu vou no próximo, que eu estou com saudade de casa. A gente vai com você. Aí diziam assim, reza aí para não cair. Rapaz, você não acredita em Deus que eu vou rezar por... Você está perto de você. Olha aí. Porque quando as coisas ficam difíceis, a gente sabe que tem um que responde. Aquele que te ama. Tá certo? Então, essas pessoas foram na ideologia, ficaram fora, né? Como eu falei que eu ia aplicar esse texto da Bíblia hoje para a nossa vida, olha, hoje está se pregando uma rebeldia, é um empoderamento sem deixar você se apoderar, entendeu? É o fato de eu dizer, você pode não sei o que, como é, não vou ensinar não, mas você é o cara, você é um bonitão, mas não é chamado para nada, não é levantado para nada, não é escolhido para nada, mas olha, te admiro demais, você, e você, né, olha, você, hein,
Mas não é pegado na mão, ninguém te coloca em canto nenhum especial, é assim, esse tipo de coisa. E a questão da ideologia, olha, a gente, eu estou colocando o Jardim do Éden, mas você imagina a pessoa trabalhar numa grande empresa no Brasil, na fábrica de TV, essa marca, né? Termine Jung, ou na fábrica de moto. Aí você chega lá e você faz um teste de aptidão, de psicologia, te analiso, aí você é treinado, aí diz, olha, aqui na fábrica é assim. Aqui não pode isso. Mas você vai ter direito a plano de saúde, nós vamos pagar. Se você passar do horário, a gente te paga isso e isso. Aqui você vai ter direito a isso, você vai ter sua refeição. Nos finais de semana a folga tá, as partes estão acordadas, tá, todo mundo concordou, todo mundo, pronto. Se for numa faculdade, do mesmo jeito, olha, faz o vestibular, olha, aqui são tantas horas por semana, dividido em 4 aulas de noite, cada aula vai ter tantos minutos, entre uma aula e outra você pode sair, pode ir no banheiro, pode lanchar, pode isso, mas não pode isso, não pode isso, aquilo. Então, chega uma época do tempo, aí vem um conselho esquisito da modernidade, né? Umas ideologias modernas. Aí isso é besteira, vamos botar para torar, aí, né, tem até as frases, né, que todo mundo conhece, não sei o que, lá vai. Resultado, vai para fora. Sabe por quê? Porque começou a acreditar numa coisa que fugia aos princípios estabelecidos. Eu estou dizendo isso para você entender o Jardim do Éden, para você entender o reino de Deus, a minha realidade e a tua realidade. Estou pregando hoje João 3,16. Para aquelas pessoas que estão ligando o programa agora, o programa Dias Melhores, com seu amigo pastor José Marconi, né? Então, nós acreditamos nos amigos. E a Bíblia, em muitos textos, diz que Deus é nosso amigo. Tem um hino de Sérgio Lopes, que não, é outra situação, mas uma outra vez eu vou pregar sobre esse assunto. Tem um amigo que eu encontrei, um homem falando de Deus. E a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E você, querido ouvinte do programa Dias Melhores, pode perguntar por que é que Abraão era amigo de Deus? Por um único motivo. E a Bíblia diz, está até em Hebreus, porque ele creu, pela fé. Ele creu e virou amigo de Deus. É diferente de Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Um coração quebrantado, né? Abraão, ele creu. E tudo que tem do reino de Deus, talvez até você se escandalize com isso que eu vou dizer. Até os milagres são para que eu e você creia. A gente só quer milagre do céu. A gente quer cura, quer emprego, quer namoro, quer restauração de casamento, quer porta aberta, quer comprar a casa, quer que sare aquela situação, quer que fulano se modifique. Milagres. Mas até os milagres são... Quem disse isso foi Jesus Cristo. Se vocês não acreditam pelo que eu estou falando, e eu estou falando aqui em Cristo, a Bíblia diz, aí foi Jesus falando, se você não acredita pelo que eu estou falando, acredite pelo menos pelos milagres que você tem visto. Então os milagres são para que a gente creia, porque o objetivo de Deus é que você creia, para ele ser abençoado, não, para que você seja... E por que Deus ia querer que eu fosse abençoado? Porque ele deu o filho dele, eu já disse, não é o porquê... Deus te ama, é como Ele te ama, não tem como explicar, eu não saberia. Eu prego há 30 anos, eu não saberia, eu só sei o quanto Ele te ama, eu sei o quanto Ele me ama. E um grande amigo de Jesus, aí a família chamava Lázaro, aí a Marta, Maria e Lázaro, e ele jantava lá, vez por outra ele jantava lá. E um dia Jesus ficou um canto longe, aí Lázaro adoeceu e deve ter demorado, porque adoeceu, morreu. E as irmãs ficaram desesperadas, mandaram recado e Jesus estava lá no outro lugar. E quando chegou a notícia e tal, aí Jesus, tá, amanhã eu vou lá. E foi. Chegou lá e já tinha enterrado o Lázaro.
as irmãs pegaram assim, ficaram muito zangadas, ficaram bravos, reclamaram com Jesus. Se você tivesse aqui, tipo assim, olha, a gente recebe você na nossa casa. Se o senhor tivesse aqui, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha nem morrido. Disseram isso, está na Bíblia. E Jesus disse, olha, você não acredita que ele pode ressuscitar? Ela disse, eu acredito, que o senhor ensinou, eu acredito. Um dia a gente vai estar no céu, a gente vai estar todos juntos, né, lá. Mas eu estou falando daqui. Ele disse, Jesus disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, até ressuscitar. Quer ressuscitar projeto na sua vida? Quer ressuscitar restauração familiar? Quer ressuscitar a tua empresa, o teu emprego, os teus estudos, a tua dignidade, a tua honra, a tua maneira de comer? Quer restaurar os teus sonhos? Creia. Sabe o que foi que ela disse a Jesus? Ela disse, eu creio. E Jesus foi, chamou ele e ele saiu vivo. Aí você diz, mas pastor, você disse que o milagre foi para que as pessoas crescem? Bom, então vamos lá continuar em Lázaro. João 3,16, mas João capítulo 12, versículo 9 ao 12, diz que do mesmo jeito que Jesus ia jantar anteriormente, ele continuou indo jantar, só que agora lotava de gente. Para ver quem? Lázaro. E o que acontecia? Como eles viam Lázaro, eles creram. Não é maravilhoso isso? Deus faz milagres para que a gente acredite. Para quê? Para que você seja abençoada. Para que você seja abençoado. Para que tua vida volte a funcionar. Eu creio em Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio que Deus te ama. Eu creio no poder de Deus na minha vida e na tua vida. Eu creio que Deus tem poder de curar, de sarar, de restaurar. Eu creio que Deus tem poder de te colocar num emprego digno de novo. Eu creio que Deus tem poder de mover a situação e você saldar todas as dívidas. Eu creio no Deus que pode trazer para perto aquela pessoa que está distante, está fazendo você sofrer. Eu creio que um Deus que pode todas as coisas. E tudo é possível ao que crê. Por isso que o inimigo não quer. Ele quer ideologia. Não, você... eu já disse, né? Eu sou filho de branco com negro. É porque meu cabelo está indo embora. Mas quando eu era novinho, era bem crespo meu cabelo. E meus filhos têm cabelo crespo. Então eu pertenço às duas matizes do Brasil. Sou filho negro. Meu pai era ex-combatente. Negão, né? Eu tenho família nos Estados Unidos, lá não pode usar negão. Eu adoro, porque negão para mim é um exemplo de força, assim, de aquele super-herói, assim, tchan, qual o meu pai. E minha mãe é branca, né? Os dois estão no céu, né? E eu sou de uma geração que ninguém ofendia o outro, porque eu sou misturado, as duas raças, né? Mas hoje em dia, se você é assim, se você é assado, se você... hoje é muito ódio para uma geração só. É muito ódio. Receba amor. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Sabe o que é que querem hoje? Que seja igual a ciência. Tem prova, tem teste científico, foi provado, tem no Instituto Hopkins, na Harvard, tem lá no Windson, tem... Onde é que tem a prova? Não tem prova. A fé é eu crer num Deus que pode e eu anunciar isso. Pelo amor dele, pelo amor que eu sinto pelas almas. Eu não sou dessa geração que se deixou contaminar por esse ódio, não. Eu continuo amando porque eu sou cheio da presença de Deus e cheio de uma autoridade para que a bênção de Deus chegue na sua vida também, através da fé. Deus não pode obrigar você a ser abençoado, não é possível, né? A gente tem pelo menos que acreditar. Então tudo que você precisa ser tocado, amassado, visto, isso aí não foi comprovado pela ciência. Eu sei de muita gente que
Eu vou até te dizer uma coisa. Na pandemia, eu estava numa igreja, eu pastoreava uma igreja muito grande, muito grande, muito. E estava vendo o culto, nesse dia tinha umas 400 pessoas. E tinha uma pessoa de São Paulo e eu fechei os olhos e eu vi ela vindo em minha direção. E Deus disse, ela vai. E o altar era muito grande. E eu senti ela subindo lá pelo lado de lá e vindo na minha direção, e eu sentadinho, e eu digo, não vou nem abrir os olhos. Quando eu vi que não, ela puxou minha mão assim, segurou e disse, homem, vê como eu sou o teu Deus. E falou algo que era importante para mim para aquele momento. Aí disse assim, está chegando um fogo muito terrível sobre a terra, mas eu não vou deixar entrar na sua casa. Não vai entrar na sua casa. Isso eu não estou falando dos outros que vêm falar, que não sei o quê. Eu, pastor Marconi, está dizendo isso. E pode perguntar a minha esposa, qualquer pessoa que me conhece sabe que isso é verdade. Começou a pandemia, lá vai, a gente lá em casa, todo mundo tem asma, né, alergia, a gente funga, a gente coça os olhos, a gente funga o nariz, faz aquele barulhinho, né? Só quem tem rinite alérgica, sabe? A gente é um sucesso nesse negócio de alergia e cansa peito, e é um sucesso. Não entrou na nossa casa. Entrava a feira, entrava as coisas, todo dia tinha pão, tinha sopa, tinha não sei o quê, mas a doença Deus não deixou entrar, porque só Ele tem poder para guardar. Por quê? Porque eu acreditei. Ô pastor, e por que tanta gente morreu? Porque morreu muita gente na terra. Crente, não crente, católico, não católico, cristão, evangélico, espírita. Morreu muita gente, foi uma doença terrível. Eu estou dizendo que eu acreditei no que Deus falou e não entrou na minha casa. Glória a Deus, né? Se precisar de comprovar, aí isso é ciência, né? Eu espero e vejo pela fé. E eu estou esforçando meu tempo, dia após dia, semana após semana, domingo após domingo, 30 anos, não é 30 dias, pregando para que você creia e que você seja abençoado. E do outro lado, as ideologias para lhe desacreditar. Não, a vida é assim mesmo. Você nasceu para isso, é sua sina, está amarrado, tem que aprender a dizer, está repreendido em nome de Jesus. Nasci para isso não, nasci para ser abençoado, sou filho do Deus Altíssimo, né? Se a gente não tiver em quem crer, como eu falei, se tirar da gente a âncora, né, o sustento do crer, a base, eu vou me firmar em quê nessa vida? É isso que esse povo... Tem uma mulher que, 18 anos, disse que ela... 18 ela ia na missa, no culto, lá onde os sacerdotes judeus estavam. 18 anos. E ela curvada. Mas o que é interessante nesse texto é que diz que ela queria se endireitar. Ela queria se ajeitar. Mas não conseguia. Então eu acho que a família dela queria, ela queria, mas faltava o crer. Um dia chegou Jesus e disse, o que é que você tem? Estou encurvado esse tempo todinho, quero me ajeitar. Ele disse, pois se ajeite. Se endireite, fique reto. 18 anos. E ela ficou curada. Ela ficou retinha. Quer endireitar a sua vida? Quer levantar a sua vida? Quer andar de cabeça erguida? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ela creu e... Ela creu diferente, né? E pá, aconteceu na vida dela. Então não é os colegas que dão conselho mal que sustenta a tua vida, não foi eles que te formaram. O autor e consumador da minha vida, da tua vida, é Jesus Cristo. Como eu falei, quer que eu fale da empresa? Não é o conselho ruim da empresa que paga o teu salário, não. Ah, pastor, isso aí é conversa de peleiro, puxando sardinha para patrão. Eu estou citando exemplos. Não é por oposição àquele que nos sustenta. Eu citei a empresa como exemplo do jardim ou do reino de Deus. Você reza o Pai Nosso, né? Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, estar debaixo da guarda é outra coisa.
Está havendo na América do Sul um conflito. Os Estados Unidos está em eminência, né, contra alguns países, que eu não vou citar o nome aqui, por causa de outras práticas. Quem vive em qualquer lugar do planeta sabe o que está acontecendo no mundo. E tem um lugar pequenininho lá por cima também. Eu já morei na Amazônia, então eu conheço. Chama Guiana Francesa. Lá na Guiana Francesa se fala francês. Se fosse igual à Inglaterra, que se dirige pelo lado esquerdo, lá se dirigiria pelo lado esquerdo, porque lá é uma Guiana Francesa. Tá na França? Não. Tá nas bordas do Brasil, lá na subidinha da América do Sul, lá em cima. Mas ele está debaixo de uma bandeira, coberto. Eles acreditam na força de quem? Da França. Quem é que vai mexer com ele? Ninguém. Você vê mexendo com tudo que é país, e eles não deixam eles lá. Eles estão lá, não é melhor, né? Vamos deixar ele lá. O Brasil mexe com ele? Não. O Brasil não podia tomar? Podia. Está na costa do Brasil. Rapaz, que é esse negócio pequenininho? Não, não, aqui tudo é Brasil. O Acre é Brasil, por que é que você não é Brasil? É Brasil também, vamos para cá. Não, não pode não. Por quê? Porque a França tem nuclear. Não é bom, pertence à França. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos acreditar no reino de Deus, na proteção de Deus. Você está entendendo os exemplos? Por isso que eu gosto de pregar trazendo exemplo. Então, os ataques que a gente sofre, né, no nosso corpo, na família, no emprego, o objetivo é tirar o credo da nossa alma. Se tira o nosso crer, ganhou a nossa alma. Eu ia contar essa história agora. O muro já pertence ao adversário. Ou está de um lado ou está do outro. Mas o muro, o estar em cima do muro, já pertence... Eu vou contar essa história. Diz que o cara estava andando em cima do muro e o pessoal do céu, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o pessoal do inferno calado. E o pessoal do céu, pula para cá, vem para esse lado de cá, suba o lado de cá. E o pessoal do inferno calado. Aí o cara perguntou e disse, amigo, por que o pessoal do céu fica tudo chamando, vem para cá, vem para cá. E vocês aqui do inferno ficam tudo calados. Eles estão porque o muro é da gente. O muro é nosso, né? Falei do jardim, né? Uma ideia da serpente lá tirou o homem da graça. João 3,16 é o conceito que reintroduz o que é graça, favor não merecido. Não sabia não que é graça? Quer dizer favor não merecido. Um conceito eterno, né? Milenar. Firmado na rocha. Quem disse isso? Jesus. Ele disse, eu sou a rocha. Esse conceito é firmado na rocha. Quem se firma na rocha... Já pensou a pessoa que não tem esperança de nada nessa vida? Qual é o sentido de eu... E minha vida não tem sentido se eu não vier todo sempre na minha vida, enquanto eu tiver fôlego, pregar de esperança, de salvação em Cristo Jesus. Isso é sólido para mim. Seja feita a tua vontade. A gente reza o Pai Nosso, mas seja feita a tua vontade assim na terra. Mas a gente não quer muito que faça a vontade de Deus, a gente tem medo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não deve ser temida, ela deve ser desejada. A vontade de Deus está desejada. A hora está avançando, vou terminar. Estou pregando João 3,16. Acreditar. Olha, tem uma... Vou finalizar já. 40 e poucos minutos. Eu gosto dessas lutas de MMA. Hoje eu assisto até menos, que na cidade que eu moro não pega os canais direito. E teve uma luta que era um polonês e Rússia. Tem nada a ver com essa guerra de hoje, hein? Polonês e Rússia, mas era MMA. O nome do lutador era Galuska e Polosov. E o que é que essa luta é interessante para mim? Era a mulher, a esposa de Galuska. Olha, esse outro lutador, ele partiu para cima. O cara era grande, o cara era forte. Então ele amassou o cara na tela lá do outro lado. Quando emparedou, jogou pro chão. E foi aquela máxima de lutador de MMA, né?
Tempo ruim o tempo todo. Olha, foi bufete, pô, pô, pô. E a esposa do Galusca estava na plateia. Ela é católica ortodoxa. Fé em Deus, fé em Jesus. Aquele pretinho que anda com aquela mita na cabeça e tal. É claro que ela não, ela é uma mulher, esposa do lutador. Ela desceu de lá, virada assim no Superman, e o juiz do lado de fora, porque tem juiz também do lado de fora das grades lá, não queria deixar ela passar, e ela quase atropelando o cara, e me solta, e lá vai, passou, e chegou na grade e começou a gritar, e acredita, acredita, e lá vai, e o cara levando bufete, pô, 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 o outro batendo, e ela levanta, e acredita, acredita. E mudou, e ele levantou e ele venceu a luta. Ele no jiu-jitsu, né, no MMA, chama finalizar. Ele finalizou o outro homem. Olha, você escutar uma palavra de esperança. Agora o mundo, as ideologias de hoje, quer que você acredite que não tem mais esperança. Você não precisa crer. Por quê? Porque não tem esperança. Mas eu vim nessa tarde, noite, desse domingo, para dizer que tem esperança sim em Cristo Jesus. Tá certo? As coisas voltem a funcionar. Quer que as coisas voltem a funcionar na sua vida? Creia em Cristo Jesus. Comece de uma maneira nova, né? Se a gente começa coisas erradas, novas, de maneira nova, sempre é tempo de recomeçar. Eu recomecei tantas vezes na minha vida. Hoje é dia de você recomeçar crendo. Crendo naquilo que tem poder sobre todas as coisas. Essas forças orquestradas aí para não crer, para desconstruir o Cristo, né? Olha, recentemente eu estava assistindo um julgamento com a magistrada, que eu não vou falar o nome porque dá cadeia no Brasil, até citar nomes hoje, e essa magistrada muito famosa no Brasil, magistrada é juíza, e essa magistrada disse assim: nós mulheres estamos caladas há 2000 anos, querendo fazer menção ao cristianismo. Aonde foi que o cristianismo calou Maria? Ainda hoje se vê Maria falando a doutrina da Igreja Católica. Aonde foi? Mas o povo fica misturando as coisas. Você entendeu o perigo das coisas? No meio de um julgamento, alguém do nada soltou: nós mulheres estamos caladas há 2000 anos. Ela podia ter falado do tempo do Brasil, estamos calados há 500 anos, ou do tempo da condição de escravidão, sei lá, podia falar de qualquer coisa, mas 2000 anos ela quis fazer referência ao nascer do Cristo, da data de Cristo para cá. E desde quando o cristianismo não, é porque as pessoas querem que você perca a esperança, você não é para estar calada coisa nenhuma. Muito pelo contrário, a Bíblia diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente ser livre, para falar, para fazer, para dominar, para ter força, ter poder, ser abençoada, ser abençoado. Infelizmente a gente está vivendo esses tempos, que eu não vou nem citar, porque senão vai para a cadeia. Quem citar qualquer autoridade que é contra qualquer princípio de Jesus, hoje em dia vai ver o sol nascer quadrado. As ideias modernas de hoje, né? E ideia moderna querendo confrontar verdades milenares. Não tem como você desconstruir a ideia de Deus, o ser de Deus. Não tem. Cada vez a ciência vai se comprovando, na biologia, na geologia, nos cosmos, os maiores metafísicos do mundo, Hopkins, né, do Instituto, ele disse: é impossível não haver Deus. Então, os anticultura, alguém tem pouca cultura na vida e prefere citar Dostoiévski ou um artista da era do modernismo, do que citar aquele que tem poder para mudar a tua vida, te puxar para cima, abençoar a tua vida, né? Verdades milenares. E quando cremos, o céu se move, tá certo? Quando cremos, Deus se move. Nenhuma bala na terra, um terremoto, não sei o que, a Bíblia não diz que Deus se levanta, mas quando um filho crê e clama, diz que Deus se levanta do seu trono. Olha que coisa maravilhosa. O céu se move quando a gente crê, se move em seu favor. E quem é que não tem interesse nisso? O adversário de nossas almas. Ele já perdeu, você já venceu, tá certo? Ele já perdeu, então é hora de crer. É hora de tudo é possível ao que crê. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê uma semana abençoada. Essa é a mensagem que Deus colocou para o meu coração, para o seu coração. É preciso acreditar.
que você volte a acreditar em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até domingo, programa Dias Melhores, com o seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz.